Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Eu estou gravando esse programa hoje antes da entrevista coletiva do ministro Moro, mas dá para a gente adivinhar algumas coisas. Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui a gente aborda temas que você não vai ver pelos grandes meios de comunicação, né? E você que está inscrito, muito obrigado por você estar divulgando nossos vídeos. A gente está chegando com as mensagens em muitos lugares e você então que está chegando agora, se inscreva e venha fazer parte aqui do nossa sala de bate-papos na quarentena, né? Gente, o ministro Moro certamente não vai sair, pelo menos não vai sair agora. Eu não quero jogar muita luz sobre isso, porque já tem muita gente debatendo isso aí exaustivamente. A gente pode fazer algumas considerações, mas eu quero chamar a atenção para um outro assunto muito mais importante que está nas entrelinhas. Em primeiro lugar, o ministro Moro já está no lugar errado, na festa estranha com gente esquisita, como diria o Renato Russo. Quem é do meio jurídico, quando soube que o ministro Moro foi convidado para participar do governo Bolsonaro, todo mundo falou assim, ele não vai aceitar, o homem não vai sair de uma carreira, ele trabalhou lá na Operação Lava Jato e abrir mão para trabalhar com Bolsonaro, porque se ele colocar uma lupa sobre Bolsonaro e a família, obviamente ele, do ponto de vista ético, ele vai se sentir desconfortável ali dentro, porque quem trabalha com direito penal já olha na cara, já consegue identificar quem é o estelionatário, quem é o bandido, quem tem uma inclinação para o crime, quem é mentiroso. E o ministro Moro, se ele levantasse algumas informações, ele ia ficar assim, o Bolsonaro, com a vida de parlamentar dele, ele não pode ter o patrimônio que tem. Os filhos não podem ter os negócios que tem. Um não pode ter uma loja de chocolate, que é o recorde de venda de cafezinho e chocolate, e o outro não pode ser um corretor de imóveis. Tem história aí. O assessor de um não pode ser o maior vendedor, comerciante de automóveis do planeta. Então tinham muitas informações ali que poderiam fazer com que Moro não aceitasse. Mas Moro aceitou, o que mostra que ele não tem experiência nem para ser líder em grêmio estudantil. Aliás, se ele tivesse feito política estudantil, ele perceberia muitas coisas no convívio com os iguais que não se deve fazer em nenhum tipo de ambiente coletivo. Mas ele topou ir para lá. E ele se vê às voltas com essas situações de estar no 7 de setembro, ver o presidente da República do lado do Bispo Macedo de um lado, o Silvio Santos do outro, o velho Davan do outro. Ele olha para essa rapaziada, se ele se identifica com isso, beleza, né? Aí o hospício está completo mesmo. Mas o pior é ir para reuniões ministeriais, onde ele vê a Damares de um lado, aí ele vê o Von Traub de outro, aí ele vê o ministro da Ciência e Tecnologia, o vendedor de travesseiros e remédio para verminose para afastar o coronavírus. Aí ele olha lá para a outra ponta, vê o ministro das Relações Extraterrestres, que só arruma confusão para o Brasil, problemas jurídicos, problemas econômicos. Aí ele olha para o ministro da Inteligência, que demonstra não ter intimidade com a dita cuja. Ele vai olhando ali lá para outra ponta, vê o filho do presidente, o vereador federal, participando de reuniões. Aí ele olha para o outro lado, vê o Onyx Lorenzoni, que também teve problemas aí com prestação de contas, aquela história que todo mundo sabe. Aí olha lá para o outro lado, vê o ministro do Meio Ambiente, que cria problema para o Brasil de tudo quanto é jeito. Aí o ministro do Turismo com laranjal completo no fundo de casa. Então uma pessoa para se sentir em casa nesse ambiente, venhamos e convenhamos, né? Tem algo de podre no reino da Dinamarca, não é verdade? Bom, isso tudo, se o Brasil tivesse bombando na economia, beleza, né? Mas ele olha para o outro lado e vê quem? Guedes, e olha a rapaziada do Guedes. E aí, se ele tem um mínimo de inteligência, se ele sabe, se ele lidou com evasão fiscal, se ele lidou com grandes estelionatários, com grandes empreiteiros, grandes doleiros, quando ele olha para Guedes, não é possível que ele enxergue a Madre Teresa de Calcutá. Então o Moro está cúmplice do meio dessa história dentro do manicômio. Nós temos a área dos loucos e temos a área dos bandidos, dos gangsters. Né? A gente não precisa nem se alongar muito sobre isso. Mas aí a gente vê como os meios de comunicação, como quem manda no nosso país, os grandes banqueiros, os grandes negociantes do agrobusiness, os grandes investidores, os especuladores, como é que eles estão vendo essa história através das páginas dos grandes jornais, né? Vou pegar aqui a capa do Globo.
O Globo dá um destaque muito grande a essa futrica de Moro fica e Moro não fica, né? Então fica todo mundo atento. Aquela coisa que eu falo para vocês, né? A teoria da distração. Os grandes meios de comunicação, eles vão pautando a opinião pública e a gente acaba caindo nessa muitas das vezes. Falam da pandemia e aqui, com destaque muito pequeno, deixa eu ver se dá para ver, destaque muito pequeno, eles dão a notícia bombástica que se fosse num governo que eles fizessem oposição, eles estariam destruindo, destruindo o governante com base nessa informação. Dólar bate 5,52 e mercado já cogita escalada até R$ 6. Esse é um assunto de absoluto destaque que não recebeu destaque. E aqui dentro a gente vai vendo já o inconformismo dessa elite brasileira, dessa super elite, com o que está acontecendo. Os funcionários estão começando a criar problemas na empresa. Tem esse editorial aqui, onde ele já começa a fazer uma crítica ao Bolsonaro, ao comportamento do Bolsonaro, e na parte de baixo aqui, eles tocam na questão que eu acho que é a mais importante, que está passando despercebida. Essa aqui. Presidente repete erro histórico ao avalizar programas dos generais. Então, o Globo está mostrando, e coloca esse destaque aqui no caderno de dentro, a oposição entre o Braga Neto e o Guedes. O que está acontecendo, gente? Eles fazem uma crítica pesada aqui, que a área militar está querendo fazer um programa ou querendo interferir numa área que é de propriedade do Paulo Guedes, ou seja, dos amigos, do representante da plutocracia dentro do Brasil. Então isso está mexendo com os ânimos da elite. Nós estamos tendo aqui no Brasil uma evasão de divisas dia após dia. Cada vez mais esse governo destrói a economia nacional. Cada vez mais eles transferem dinheiro do povo brasileiro, das reservas do povo brasileiro, para bancos, como foi numa dessas primeiras medidas de Guedes, de destinar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para bancos que estão emprestando dinheiro agora para os desesperados a juros muito maiores do que qualquer outra economia do planeta. Então, a ala militar, tão mencionada, eu gosto de chamar a ala do contra-cheque militar. É o pessoal que recebe um contra-cheque, que lá se soma com o soldo dos militares, né? Essa ala do contra-cheque militar deve olhar para essas reuniões também, vendo Guedes, vendo essas criaturas todas, e devem começar a ficar preocupados que aquela história que eles aprenderam nos quartéis de patriotismo e nacionalismo, nesse governo não tem. Quando eles percebem que as riquezas brasileiras, a infraestrutura brasileira está sendo entregue numa velocidade gigantesca em negócios que são absolutamente facilitados pela área dos gangsters dentro do governo, essa ala do contra-cheque militar, embora cada um esteja conseguindo pagar melhor a faculdade da filha, do filho, mandar um para estudar no exterior, trocar de apartamento, comprar seu carrinho, mesmo essa ala do contra-cheque militar deve estar começando a ficar muito incomodada, porque o tempo todo eles estão vendo que a ação do governo é uma ação que contraria o nacionalismo, o patriotismo e a soberania. E eu tenho certeza absoluta que não tem um desses militares que olha para o presidente da República e encontre nele a capacidade de liderar alguma coisa ou que encontre nessa figura a capacidade de entender o que está acontecendo. Bolsonaro é um fenômeno porque ele mostra que a Academia das Agulhas Negras falha profundamente. Porque se existem outras pessoas com o perfil de Bolsonaro formados pela Academia das Agulhas Negras, a gente está em muito maus lençóis, né? Então esses caras olham para isso tudo, eles estão vendo que vão passar para a história como cúmplices da entrega da soberania nacional à base de Alcântara, o alinhamento das Forças Armadas às Forças Armadas norte-americanas, o servilismo do Brasil aos Estados Unidos da América, a entrega da Embraer, enfim, a destruição do tecido social brasileiro, a supressão de direitos que atinge a família dos soldados, da tropa de uma maneira geral. A vida de verdade ela fica mais difícil para as pessoas da base da sociedade brasileira. Então essa ala militar pode estar começando a colocar as garras lá de fora e pode estar percebendo que eles estão num governo que tem um discurso de patriotismo, tem um monte de seguidores
dentro do governo. Até me esqueci de mencionar o Dirceu Borboleta desse governo, né? O ministro das Relações Exteriores, que fica no meio do mato com uma redezinha tentando pegar borboletas vermelhas. Eles ficam vendo que tem gente que acha que o problema do Brasil é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, que é o comunismo, né? Então, diante desse cenário todo, pode ser que alguns estejam com vontade de tomar as rédeas de algumas iniciativas no nosso país. E o jornal o Globo, o jornal da elite, fica extremamente incomodado com esse tipo de situação. E a nós compete estimular que a ala, que não é uma ala corrupta, é a ala que apenas está ganhando um contra-cheque melhor dentro desse governo, que essa ala de fato se manifeste, que essa ala de fato ela consiga também ajudar o Brasil no sentido de não sermos entregues, não sermos destruídos e transformados numa grande colônia internacional, apenas para plantação de grãos e criação de bovinos, se é que você me entende. Gente, eu jogo essas questões para reflexão. Tem muita coisa que vai acontecer, mas o conflito maior da área econômica com a ala dos militares, do contra-cheque militar, que estão tendo ali um despertar de alguma noção da realidade, é o que vai nos ocupar com mais importância daqui para frente. Enquanto isso, eles vão ficar escondendo o dólar no Brasil, batendo recordes, a desvalorização da nossa moeda, que é reflexo de toda essa confusão política e toda essa interferência dos gangsters nacionais mancomunados com os internacionais no destino do nosso país. Ninguém pode ter confiança a olhar um cenário desse, né? Um cenário que é uma bagunça, um cenário que todo mundo está conseguindo roubar e quem são os mais espertos conseguem ficar com mais dividendos, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!